Boa tarde. Vocês estão animados aí? Bom demais. Bom, nós colocamos algumas perguntas para a gente discutir em grupo aqui. Quais são as perguntas? O Edu vai passar ali para a gente. Então, a primeira pergunta é como você conceituaria obediência? Essa foi a primeira questão. Vocês discutiram aí em grupo? Saiu bastante resposta aí? Muito bem. E a outra, qual a impressão que você tem de uma pessoa que diz cada um por si e Deus por todos? Que impressão que você tem do comportamento dessa pessoa, do relacionamento, da consistência do relacionamento dessas pessoas? Passa pra gente, Edu. Bom, acontece que cada um por si e Deus por todos é um provérbio, é um ditado popular que muita gente usa. Quantos aqui não conheciam esse ditado, cada um por si, Deus por todos? Todo mundo conhece, né? Não conhecia, Melba? Cada um por si, Deus por todos? Então você pode ver que a Melba não conhecia, mas todo mundo conhece esse ditado muito bem. E na verdade, os ditados, os provérbios, eles representam algum tipo de valor popular, algum tipo de cultura popular. Então, quanto mais fiel for o ditado àquela cultura, mais rápido ele cai na boca do povo e as pessoas repetem com muita frequência. É ou não é? Quanto se lembra da expressão aqui, beijinho no ombro? Faz quanto tempo que essa música já fez sucesso e já saiu do sucesso? Faz tempo, não faz? Só que você vê as pessoas até hoje falando beijinho no ombro, não vê? Por quê? Porque essa música, essa expressão acabou representando uma cultura popular que é de desprezar qualquer tipo de recalque, né? De desprezar qualquer tipo de afronta. Então, olha, é beijinho no ombro para você. Para mim, isso aqui é inveja. Inclusive, o pessoal está até fazendo o gesto ali do beijinho no ombro. Então, quer dizer, quando aquilo representa de fato uma cultura, um valor, um comportamento social, isso cai na boca do povo. E o cada um por si, Deus por todos, ele é amplamente divulgado, porque a impressão que se tem é que essa daqui é a tônica de uma sociedade hoje. Então, quando você tenta analisar uma pessoa que tem como lema, como princípio de vida, cada um por si, Deus por todos, de cara você olha e fala o seguinte: peraí, a impressão que eu tenho é que é uma pessoa egoísta. Porque ela falou o seguinte: primeiro eu vou cuidar dos meus interesses, das minhas vontades, dos meus planos, de executar os meus planos. Então ele pensa em si primeiro. Então é cada um por si. Ó, faz o que você quiser, cuida do que você tiver que cuidar, que eu vou cuidar das minhas coisas. Mas ao mesmo tempo, você fala assim, é um indivíduo que está preocupado consigo, mas ele não é totalmente mau, porque ele até deseja que Deus cuide das outras pessoas. É ou não é? Ó, cada um por si, cada um cuida do seu, ó, e Deus que cuide de todo mundo. Eu vou pedir para Deus cuidar de mim e espero que Ele cuide de você também. Então você vê que é uma pessoa que vive um conflito de valores. Ao mesmo tempo que ele é egoísta, ele tem uma centelha de preocupação com o outro, que Deus cuide de todo mundo e que Deus cuide de cada um do seu jeito, mas eu vou cuidar de mim e vou pedir as coisas para mim. Por mais que isso pareça estranho, esse é o tipo de comportamento daquelas pessoas que dizem o seguinte: olha, a minha religião é não fazer mal para ninguém. Cuido das minhas coisas, faço as minhas coisas e não faço mal para ninguém, não interfiro na vida de ninguém. Eu acho que você deve conhecer algumas pessoas que vivem dessa forma. Conhece ou não? Eu conheço. Fala assim, não, eu não tenho uma religião, eu não sigo nada e tudo mais. A minha religião é não fazer mal para ninguém. Eu não faço mal para ninguém, cuido das minhas coisas, vivo honestamente, vivo do meu jeito e tudo mais, e não interfiro na vida de ninguém. Por incrível que pareça, por mais nobre que pareça esse sentimento e esse comportamento, o lema de uma pessoa assim, o que está por trás desse comportamento é cada um por si e Deus por todos. Então, de certa forma, por mais que exista um sentimento positivo em relação aos outros, existe uma nota de egoísmo nesse comportamento. Porque é cada um por si, eu vou cuidar de mim. E dos outros? Dos outros, cada um cuide de si e que peça a sua proteção a Deus, mas eu vou cuidar de mim. Então existe uma tônica de egoísmo. Só que a gente vive num mundo em que os valores têm decaído de tal forma que qualquer coisa que tenha uma notinha de bondade, a gente já começa a enaltecer. Então você olha e fala assim, não, ele está certo, ele está cuidando das coisas dele, não se preocupa com os outros. Mas não, essa é mais uma das filosofias que nos metem em fria quando a gente tenta adotar isso daqui como um estilo de vida e como um condutor dos nossos comportamentos. Contrário a isso,
mostrando um contraste em relação a esse comportamento, nós temos uma oração de Jesus. Pode colocar ali para a gente. Num momento crucial, Jesus disse o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, quando você olha esse verso, dificilmente a gente para pensar numa expressão que está colocada ali, que é não seja feita a minha vontade. Então, Jesus, ele de fato tinha uma vontade autônoma. Tinha ou não tinha? Ele tinha a sua própria vontade. Então, ele dizia, olha, eu não quero fazer a minha vontade, eu tenho uma vontade própria. E se eu tivesse de fazer, eu faria a minha, mas eu não quero que seja feita a minha, seja feita a tua vontade. Então, contrapondo-se a esse lema, cada um por si, Jesus ele mostra que no cada um por si, a tônica é a vontade, no cada um por si, o que dá característica ao comportamento é a vontade, é o desejo. Ele diz, então, aquilo que me move, que é o meu desejo, eu vou colocá-lo, vou franqueá-lo para que Deus trabalhe com ele. Eu não vou fazer o meu, eu vou colocar nas mãos de Deus. E quando Jesus coloca dessa forma, ele simplesmente não fez porque estava pensando em si. Ele fez porque estava pensando numa humanidade. Significa que, enquanto for cada um para si, jamais Deus vai ser por todos. Quando cada um for por cada um, aí sim Deus será por todos. Não tem como Deus ser por todos se cada um pensar só em si mesmo. Você concorda comigo? Como que Deus ajudaria outra pessoa se não for através de você? Só que ele não pode contar com você, porque você falou assim, não, eu vou por mim. E cada um vai por si. Jamais Deus seria por todos se cada um fosse por si. E quando Jesus ora dessa forma, ele diz, para que cada pessoa não seja por si mesmo, o que ela tem que fazer é submeter a sua vontade à vontade de Deus. É dizer, eu tenho uma vontade, eu tenho uma ideia, eu tenho um pensamento de agir de tal forma, mas Senhor, eu não vou fazer dessa forma, eu vou colocar em tuas mãos para que o Senhor me oriente e que seja feita a tua vontade, não a minha, que seja realizado o teu desejo e não o meu. E eu pergunto, é fácil? Para falar é muito fácil, né? Vamos seguindo adiante. Pode colocar o próximo. Aí, uma escritora que que a igreja adventista tem um carinho muito especial por ela, tem um apreço muito grande por ela, diz o seguinte, a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. Vocês concordam com isso, sim ou não? Sabe por quê? Porque quando se trata da sua vontade, não tem interferência externa nenhuma. É você lutando contra você mesmo. Porque se tem alguém impondo alguma coisa, nem que seja por birra, você vai fazer assim, não vou fazer daquele jeito, só por birra mesmo, você luta contra. E você se sente motivado para isso, mas quando é você contra você sozinho se encarando, sem nenhum espectador, aí você trava uma batalha difícil, porque qualquer decisão que você toma passa a ser um reflexo do seu caráter. Porque é só você, não tem influência externa. Agora, só não tem influência se você não permite essa influência. Essa influência que você deve permitir deve ser influência de Deus. Coloca o próximo pra gente. E agora, veja só, o apóstolo Paulo, ele falou uma coisa bem interessante. Ele gravou o seguinte, não entendo o que faço, pois eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Pois o que faço não é o bem, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então, além de tudo, tem um grande problema. Apesar de você ter a sua própria vontade, ter os seus próprios desejos, por vezes, a nossa vontade, ela não está fundada em elementos virtuosos, já que nós estamos falando de filosofia, a filosofia fala muito sobre a virtude. Então, a nossa vontade nem sempre reflete um pensamento virtuoso. Nem sempre ela está inclinada para fazer o bem. Ainda mais quando você pensa, cada um por si, eu por mim, normalmente você vai tomar a decisão que te agrada, que te apraz, que não te causa dor, a vontade que te satisfaz, e quando você pensa nisso, você não se importa qual vai ser o reflexo na vida de outra pessoa. Aí o apóstolo Paulo, como se ele tivesse como um espectador, um terceiro, enxergando a própria vida, assistindo um filme da sua vida, ele dizia o seguinte, olha, que coisa estranha, porque isso que eu estou fazendo não é o que eu quero fazer. Não é a vontade, não é o desejo que eu tenho de fazer, só que eu acabo fazendo. Então eu queria fazer o bem, só que eu não faço o bem
Alguma coisa estranha me impulsiona a fazer aquilo que está errado. E aquilo que impulsiona a agir errado é uma falta de alinhamento da sua vontade com a vontade de Deus. Poxa, eu quero, mas eu não consigo. Eu tento, mas eu não dou conta. Eu não consigo fazer aquilo que eu sei que é o correto. Porque tem duas forças brigando dentro de mim. Uma força que me empurra a me satisfazer, a diminuir a dor na minha vida, e uma outra força, uma outra consciência que diz o seguinte: olha, o certo é isso daqui. Faça isso. Tem uma força que me empurra a buscar um prazer imediato. E tem uma outra força que me diz: eu vou te dar um prazer, mas esse prazer é a longo prazo. Então dedique-se às pessoas. Só que o prazer vai ser a longo prazo. Médio e longo prazo. Então, eu fico lutando contra mim mesmo para saber o que eu quero agora. E o nosso senso de urgência, uma das forças que luta dentro da gente, que é o nosso senso de urgência, diz: busca aquilo que te dá prazer agora. E é por isso que a gente vive uma batalha em saber o que é certo, só que agir de uma forma equivocada. Em saber que o sentido da vida está em viver em função das outras pessoas, em ajudar as outras pessoas, ou viver em função de si mesmo. Então a gente acaba travando essa batalha. E ainda nesse verso ele fala o seguinte: miserável homem que eu sou, quem é que vai me livrar disso? Só tem uma pessoa que pode livrar desse conflito. É uma pessoa que tem uma vontade pura, que tem uma vontade reta e que joga aberto dizendo: seu prazer não vai ser imediato. Mas quando você atingir o seu objetivo, você vai querer voltar e realizar a mesma coisa, porque vai dar um prazer que você nunca sentiu na sua vida. Viver em função das pessoas, ajudar o outro, ser por outros, para que eu possa ser por todos. E esse quem fala é Jesus. Ele tem uma vontade que, se alinhada com a sua, vai fazer com que você se livre dessa angústia de querer e não conseguir, de viver um cristianismo frustrado, de achar que está agindo corretamente e depois se frustrar vendo que aquilo que você fez não estava dando resultado, de ficar patinando no mesmo lugar e achando que a sua vida espiritual não sai do lugar, que você não consegue crescer, que você não consegue se desenvolver. Por quê? Por causa de um conflito de vontades. Segue adiante. E agora, pode colocar o próximo para a gente? Você preenche aí no seu guia de mensagem. Quais são os obstáculos na luta contra o eu? Qual que é o primeiro obstáculo? O primeiro obstáculo é a liberdade. E eu diria que é o falso conceito de liberdade. Se a gente fosse definir aqui o que é liberdade, normalmente, de ordinário, assim, de imediato, as pessoas responderiam que liberdade é você poder fazer aquilo que você quiser. E não é mentira. Se você vive dentro de um ambiente, de um sistema em que você não pode agir como você quer, você não é livre. Então nós dissemos que a primeira camada, a camada superficial da liberdade, é você poder fazer tudo o que você quer. Só que a segunda camada, que muitas vezes nós não exploramos, ela é mais importante do que a primeira. A segunda diz o seguinte: liberdade é aquilo que você escolhe e que não te escraviza no futuro. Então, esse pensamento primeiro de que é poder fazer tudo o que quiser, ele é superficial, é verdadeiro, mas é superficial. Só que, se a sua escolha na primeira camada te escraviza de alguma forma no futuro, não é uma liberdade verdadeira. Aí eu dou um exemplo simples. A pessoa é livre para decidir se ela quer fumar ou não quer fumar? Sim ou não? É livre para isso. Só que quando ela diz sim para o cigarro, fazendo uso da sua liberdade de fazer o que quiser, dali a alguns meses, ela consegue dizer não com a mesma facilidade e abandonar aquele vício, sim ou não? Então, se aquilo te escravizou de alguma forma e tirou o seu poder de tomar alguma decisão, significa que naquele primeiro momento já não era uma liberdade. Então, a liberdade você só consegue conceituar e analisar quando você projeta a sua decisão para o futuro e vê se no futuro aquela decisão vai te escravizar de alguma forma, ou vai tirar algum direito seu de alguma forma. Então, dizer o seguinte: eu sou livre para pegar esse papel e jogar no chão, não é a expressão completa da liberdade. Agora, quando você pensa, se eu disser sim de pegar esse papel e jogar no chão, quais serão as consequências? Poxa, eu vou ter que tirar um tempo que é meu para poder baixar
para poder limpar o chão, pedir desculpa para quem viu, ir até lá fora e jogar o lixo fora. Nossa, mas é mais complicado eu trabalhar com a consequência disso do que tomar uma decisão agora. Aí você pensa o seguinte, não, então eu não vou fazer isso. Você fez um uso pleno da sua liberdade, porque você disse não para uma atitude que não te escravizaria, não tiraria direitos seus no futuro. A liberdade, ela não é analisada superficialmente nem num primeiro momento. A liberdade, ela é ponderada. A liberdade, ela só atinge a sua expressão, ela só se perfaz realmente, na prática, quando você analisa consequências e vê que, tomando a decisão agora, o seu futuro não será comprometido. Essa é a verdadeira expressão da liberdade. Olha o que o verso bíblico diz, que interessante. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E eu grifei aqui a expressão de fato, porque essa expressão de fato significa de verdade, na verdade. Então quer dizer, portanto, se o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Sabe por que eu grifei essa expressão? Porque eu achei interessante falar assim, vocês verdadeiramente serão livres. Porque existe uma forma de liberdade que ela não é verdadeira, que foi essa que nós falamos agora. Porque a liberdade, olha que coisa interessante. Normalmente é difícil da gente conceituar a liberdade, porque a liberdade está muito vinculada à experiência de cada um. Por exemplo, se você tem algum tipo de doença que faz com que você tenha que tirar tempo do seu dia para fazer um tratamento, você tem limitação nas suas atividades, alguma coisa que você gostava de fazer, você deixou de fazer, para essa pessoa o que é liberdade? Quando que essa pessoa será de fato livre? Quando ela atingir a cura. Perfeito? Para alguém que está encarcerado, o que é a liberdade? Poder sair da prisão. Então a liberdade está muito vinculada à experiência pessoal. Só que, quando a Bíblia diz que vocês serão de fato livres, quer dizer que a primeira liberdade que Deus te proporciona é a liberdade em relação aos seus desejos e aos seus pensamentos. É por isso que na Bíblia a gente tem muita gente que sofreu com prisão, que sofreu com tortura, que sofreu com muita coisa e ainda assim se considerava livre diante de Deus. Sabe por quê? Porque a liberdade verdadeira que Deus proporciona não é aquela imediata, mas é aquela que livra os seus pensamentos, que livra você da angústia, que livra você de todo e qualquer sentimento que impede o seu andar, o seu caminhar e o exercitar da sua vida de uma forma completa, de uma forma plena. E o apóstolo Paulo, que foi um exemplo de uma pessoa que foi presa, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, que sofreu muitas represálias, que muito tempo que passava tempos escondido porque ele não poderia ser visto e tudo mais. Quando ele começa o seu livro, um dos seus livros, ele diz o seguinte: Paulo, escravo de Jesus Cristo. Poxa, mas que coisa estranha, né? Porque escravidão é um termo que soa tão mal. Não importa como você usa, escravidão é um termo que soa mal. E ele falava, eu sou escravo de Jesus Cristo. E ele dizendo, escravo de Jesus Cristo, sabe o que eu sou? Verdadeiramente livre. É um contraste tão fantástico. E ele dizia, pode acontecer o que acontecer comigo. A verdade é, eu sou escravo de Jesus Cristo, portanto eu sou livre. Se eu estiver preso, posso estar preso, mas eu sou livre. E se eu adquirir algum tipo de doença? Não tem problema, eu sou livre. Porque a liberdade dele estava vinculada, a liberdade que foi proporcionada a ele, era a liberdade em relação ao seu pecado, às suas atitudes. É saber que ele tinha uma maneira de extravasar suas angústias e que ele não ficava aprisionado por isso. A maior prisão que a gente pode sofrer é uma prisão interna. A prisão do não se perdoar, por exemplo. Não se perdoar é a pior coisa que pode acontecer. A pessoa limita a sua vida, vive triste, vive complicado, se escondendo, se acha indigno de dar opinião, de se manifestar, porque não se perdoou. Aí a pergunta que eu faço normalmente é, bom, se Deus perdoa, quem é você para não se perdoar? Você é maior que Deus? Não, não sou. Então você tem a obrigação de se perdoar, porque Deus já te perdoou completamente. Aí é que está. Então, Jesus é o único que pode nos libertar verdadeiramente. E essa verdadeira liberdade é a liberdade em relação ao seu eu e à sua vontade. Essa luta que te escraviza e que te frustra, no sentido de, eu quero fazer uma coisa, mas eu acabo agindo diferente. Eu tento e não consigo. Próximo. Então você preenche aí no seu guia de mensagem,
nós somos, e você pode colocar ali, nós somos livres quando voluntariamente rendemos nossas vontades a Deus. Render a vontade a Deus é a expressão máxima da verdadeira liberdade. Vamos então agora para o segundo obstáculo. Pode colocar ali para a gente, Edu. O segundo obstáculo na luta contra o eu, pode colocar e você preenche aí no seu guia de mensagem. O segundo obstáculo é o controle. Olha o que o verso bíblico diz, pode colocar. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Um dos obstáculos nessa luta contra o eu é a sensação de controle. Nós, como seres humanos, não queremos em nenhum momento perder o controle. Eu quero controlar a minha própria vida. Eu quero agir como eu quero. Sabe, Deus me dotou de inteligência para eu fazer análise das situações e adotar a melhor decisão, adotar a melhor medida e agir como eu tiver de agir. A partir do momento que eu entrego a outra pessoa, a um outro alguém, o decidir por mim, é como se eu estivesse abrindo mão completamente do controle. Nós não somos treinados a abrir mão do controle. Então, uma das lutas que nós temos contra o eu é: eu não quero deixar nas mãos de outro as minhas decisões, porque se for assim, eu perco completamente o controle. E o convite que Jesus te faz é o seguinte: me dá o controle. Sabe por quê? Porque tem hora que você está tão agarrado, só que é a mesma coisa que você está agarrado num carro sem freio. Você não tem controle do mesmo jeito, mas você acha que só o fato de você estar agarrado e segurando, você está no domínio daquilo. E você não está. E Deus fala: me dá o controle. Porque quando você de fato soltar as mãos, seus músculos vão relaxar, você vai respirar melhor, você vai dormir melhor, porque o controle está comigo. O controle está na minha mão. O fato de não querer abrir mão do controle faz com que a gente fique patinando e não consiga vencer essa luta contra o eu, essa luta contra o desejo. Próximo, e agora você preenche aí no seu guia de mensagem, aquela oração de Jesus que nós vimos no começo: faça-se a tua vontade. Então nós achamos difícil fazer essa oração porque significa abrir mão do controle. Você reconhece a sua autonomia. Eu tenho uma vontade. E se você quiser fazer, você vai fazê-la. Então eu tenho uma vontade. Só que dizer, eu não vou fazer a minha, eu vou deixar nas suas mãos para o Senhor decidir o que quer que eu faça, isso significa abrir mão do controle. Por isso que essa oração não é fácil de ser feita. Onde que essa oração, essa frase, ela está expressa? Vocês sabem? Na oração do Pai Nosso, não está? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente repete isso com muita tranquilidade, né? Quando alguém começa a puxar o Pai Nosso aqui da frente, embarca todo mundo, né? É a hora. Às vezes as pessoas fazem uma oração pessoal aqui da frente e depois emenda no Pai Nosso, é ou não é? É nessa hora que todo mundo abre o olho, sabe por quê? Porque você já sabe de cor, tá tranquilo. Você consegue até escrever fazendo a oração do Pai Nosso. Você está escrevendo outra coisa e orando Pai Nosso, já está na cabeça. Só que já parou para pensar no peso de declarar a frase, seja feita a tua vontade, sim na terra como no céu? Já parou no peso? Isso não é só uma declaração simples. Isso daí, na verdade, é um grito de guerra. Isso, na verdade, é um ato de bravura, porque você está dizendo, eu estou abrindo mão da minha vontade, do meu controle, para colocar nas tuas mãos. Não sei o que vai acontecer, mas eu confio em ti, está aí e vamos que vamos. Então, fazer essa oração é um ato de bravura, não é só uma mera repetição. Coloca o próximo para a gente. E o terceiro obstáculo na luta contra o eu, você pode colocar aí, é a dúvida. É a dúvida. Mas se eu abrir mão do controle, se eu tentar experimentar outra coisa, outro limite de uma liberdade que eu não conheço, que não é essa imediata, o que será que vai acontecer? Será que as coisas vão dar certo mesmo? Será que as coisas vão funcionar? Será que se eu abrir mão do controle, de fato, as coisas vão chegar onde elas devem chegar? Eu não preciso estar controlando isso? E se? Essa dúvida talvez seja o pior obstáculo a ser superado. Mas aí, uma expressão muito simples, que está no livro de Isaías, diz o seguinte, olha só, pode colocar. Confia no Senhor, isso no livro de Provérbios, confia no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie no seu próprio entendimento. O confiar, depois nós vamos ler um verso que está no livro de Isaías, que é muito simples, muito bacana. Ou seja, confiança no Senhor de todo o seu coração. O difícil é confiar porque a dúvida me deixa com limites, a dúvida coloca travas na minha confiança. E confiança eu só adquiro através do relacionamento com Deus. Só que ao mesmo tempo que eu não me relaciono com Ele, eu não desenvolvo confiança suficiente. E se eu não desenvolvo confiança suficiente, eu também não me relaciono com Ele. Vocês percebem que existe uma relação dialética de troca? Eu não confio porque eu não converso, mas eu só não converso porque eu também não confio. Aí a gente fica vivendo um cristianismo tostines ali, né? Eu não sei se vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. E a gente vai vivendo esse cristianismo tostines. Coloca o próximo para a gente preencher no guia de mensagem. Olha, devemos reconhecer que os caminhos de Deus não são apenas diferentes dos nossos, mas são mais altos e melhores. Bom, Sabino, até aí beleza, você está falando tudo o que tem que ser. Mas e como fazer? Como que eu venço esses obstáculos? Então, os caminhos de Deus não são apenas diferentes, ou seja, Ele vai te surpreender. Ele vai agir de uma forma que você não espera. E quando você vê o resultado, você vai falar assim, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma para atingir esse resultado. Então ele vai ser sempre surpreendente. E quando fala que são mais altos, significa que ele vai superar a sua expectativa. Ou seja, aquilo que você pensa que vai conseguir agindo como você quer, Deus agindo como Ele quer, vai fazer com que você atinja um objetivo muito maior, que você mesmo não tinha planejado para você. E quando fala que os caminhos de Deus são melhores também, diz respeito à qualidade. Você chega no seu objetivo com muito mais tranquilidade e com a sua identidade preservada. Isso é muito importante. Porque muitas vezes, para agir como nós queremos, uma das coisas que ficam arranhadas é a nossa identidade. Tem hora que para atingir o fim que eu quero, eu não ajo como eu sou de fato. Eu preciso dar uma maquiada na minha vida, preciso dar uma maquiada no meu modo de agir, senão eu não chego onde eu quero. E quando Deus diz que você vai atingir, que Ele vai fazer com que você atinja um objetivo melhor, significa que vai superar a sua expectativa e você vai chegar com a sua identidade preservada. Sem ter um problema de, olha, mas o que eu deixei para trás não representa o meu caráter. Não, isso vai ser preservado. Coloca o próximo para a gente. Bom, aí a gente chega num ponto em que a gente tem que saber quais são os antídotos para a gente superar esses obstáculos contra tudo isso. Então, eu sugiro para vocês vitamina C. Vitamina C serve para tudo. Serve ou não serve? Meu tio já falecido, uma vez ele estava meio ruim de saúde, ele tomou um remédio que chama Sewin. Vocês conhecem o Sewin? Só que ele chamava de Sevin, porque era W para ele, tinha som de V, ele chamava de Sevin. Como uma vez ele tomou e serviu para ele receitava Sevin para todo mundo. Você chegava lá com a gripe, toma Sevin que é muito bom. Chegava lá sem uma perna, toma Sevin que é bom também. Chegava com qualquer coisa, ele receitava Sevin. E vitamina C serve para isso. Por que vitamina C? Porque os 3 antídotos começam com a letra C. Olha, o primeiro antídoto, pode colocar ali pra gente, o primeiro antídoto contra esses obstáculos que nós vimos aqui na luta contra o próprio eu é a conversa. É a conversa. Aí no livro de Isaías, olha que frase simples, olha que convite singelo. Vinde, pois, e arrazoemos. Sabe quando a gente diz que o obstáculo, um dos maiores obstáculos é a dúvida? Como é que você tira a dúvida? Como que você tira a dúvida? Perguntando, é ou não é? Você não faz pergunta para tirar dúvida? Você não pesquisa? E Deus te fala, então vem, vamos conversar. Olha, mas você está com dúvida em relação ao que eu estou querendo para você? Então vem e conversa, eu estou pedindo. Sabe, aqui as portas estão abertas. Vinde, pois, e arrazoemos. É engraçado porque assim, eu acho que é uma cultura talvez um pouco mais evangélica, de que as pessoas que questionam muito, elas são um pouco vistas como dissidentes, como subversivos, alguma coisa assim. Na verdade, o próprio Deus fala assim, você está com dúvida, vem e vamos conversar. Pessoas que rejeitam as dúvidas, que se armam contra as perguntas, das duas uma, ou das duas as duas, né? Ou não está muito seguro daquilo que crê e não quer ser confrontado, ou ele é arrogante o suficiente para achar que sabe de tudo e que não precisa gastar tempo para tirar dúvida das pessoas. Das duas uma ou das duas as duas.
Porque o próprio Deus fala, está com dúvida? Então vem e vamos conversar. E sabe o que eu gosto de frisar? É que nós temos uma visão do Deus do Velho Testamento e do Deus do Novo Testamento. Muito embora em Deus não tem nenhuma sombra de mudança, é o mesmo Deus. Só que as pessoas olham para o Deus do Velho Testamento e falam, não, esse é um Deus mais carrancudo, um Deus mais sisudo, um Deus mais castigador, mais punitivo. E o Deus do Novo Testamento, que é retratado por Jesus, é um Deus misericordioso, é um Deus longânimo. Só que o Deus que está falando para você, vem, pois, e vamos conversar, é o Deus do Velho Testamento. É o mesmo, gente, mas se de repente você tem um pensamento, se você cresceu com esse mito de que o Deus do Velho Testamento era mais bravo, então a gente quebra agora, porque é o Deus do Velho Testamento dizendo para você, vem, vamos conversar, você está com dúvida? Vinde, pois, e arrazoemos. Deus não tem medo de questionamento, sabe por quê? Porque ele tem resposta para tudo. Pode ser que você não goste da resposta, aí é um outro problema. Mas que Deus tem, Deus tem. Então, você está com dúvida? Primeiro antídoto, primeiro elemento da vitamina C é a conversa. Agora preencha aí no seu guia de mensagem, pode colocar. Pode passar, Edu. Pode passar mais uma. O primeiro passo na direção de optar pela vontade de Deus, você vai preenchendo, é conversar com o próprio Deus. Nós somos tão fixados na nossa própria vontade que isso é comum e é do ser humano. A gente não consegue enxergar que existe outra saída ou outro mundo além daquele que a gente vislumbra. Tá? Então, é muito difícil eu enxergar a vontade dos outros se eu estou com a minha vontade profundamente arraigada. Então, eu tenho que fazer o quê? Primeiro passo para eu abrir mão da minha vontade e fazer a vontade de Deus é conversar com Deus. Senhor, me explica qual que é a sua vontade para eu tentar ter um rumo, para eu começar a fazer alguma coisa. E ele vai responder. Agora, coloca o segundo passo. O segundo elemento da vitamina C, o primeiro é a conversa, o segundo é a cooperação. Esse aqui é bem interessante. Cooperação. Coloca o verso para a gente. Aí o apóstolo Paulo, orientando os seus discípulos, diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse verso, ele traz todos os elementos que a gente está falando hoje. O primeiro que eu acho interessante, que eu grifei ali, é o seguinte: ponham em ação a salvação. A salvação é uma simples condição que você adquire e fica tranquilo? Sim ou não? É uma condição, sim ou não? Quando Deus te salva, Ele não está simplesmente colocando um emblema em você. Ele fala, olha, eu te salvei para que você possa agir. Eu te salvei para você viver uma vida de salvação, uma vida salva. Então, coloque em ação tudo aquilo que eu estou te outorgando por essa salvação. Então, coloque isso em ação. Eu te salvei. E Ele me salvou do quê? Eu te salvei de você viver uma vida egoísta. Eu te salvei de você viver uma vida voltada para si mesmo. Eu te salvei de você ficar escravo das suas vontades. Eu te salvei das péssimas decisões que te escravizariam no futuro. Eu te salvei te dando discernimento das coisas. Eu te salvei te dando bom senso para que você decida o que é bom e o que é mal. Eu te salvei te dando amor para que você ame a si mesmo, mas que você também, na mesma medida, ame o próximo. Então eu te salvei de todo tipo de filosofia, contrária às minhas filosofias que são verdadeiras. Disse eu te salvei, agora sabe o que você faz? Vive essa vida, coloca isso em prática. Então, ponham em ação a salvação. A sua nova vida agora você vai agir e fazer pelas pessoas. E diz, pois é Deus quem faz o quê? Tanto querer quanto efetuar. Então, aquela luta que você tem, o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero faço, aos poucos isso aí vai sendo sufocado e mitigado por um Deus que vai começar a colocar dentro de vocês não só o fazer, mas a vontade. Só que tem um detalhe, você não pode esperar ter a vontade para fazer o que é certo. Você tem que viver uma vida de troca. Sabe, eu vou esperar eu ter vontade para eu fazer alguma coisa. Não, não. De fato, tem vontade que te impulsiona. Mas tem hora que fazendo, você começa a ter gosto pela coisa. Já aconteceu com você de não querer alguma coisa e quando você começou a fazer, você descobriu que aquilo era espetacular de se fazer? Isso acontece muito com carreira, né?
Dizem que a gente não escolhe a carreira que escolhe a gente, né? Então você não pensa, nossa, eu nunca me vi fazendo isso, mas quando eu comecei a fazer, eu me apaixonei de tal forma que agora eu não tenho outra vontade. Vocês conhecem alguém ou já aconteceu isso com vocês? De alguma forma? Então, gente, a verdade é, não espera ter vontade para fazer aquilo que é certo. Se você tem convicção do que é certo, não fica sentado esperando a vontade chegar. Vai e faz. Quando você começar a fazer, você vai sentir a vontade. Então vai ser uma relação de troca. A vontade vai te impulsionar a fazer. E quanto mais faz, mais você vai ter vontade. É o que a gente chama de relação dialética. O querer e o efetuar vão travar um diálogo. E diz o seguinte, e tudo isso de acordo com a boa vontade dele. Então quem vai plantar essa vontade na gente? Deus. Agora, para nós aqui, isso que eu estou falando para vocês é um negócio bonito? É uma vida ideal? É alguma coisa assim que é desejável para a gente? Sim ou não? Viver essa vida assim, poxa, é tão bom você fazer aquilo que você gosta, e quanto mais faz, mais você tem vontade. É gostoso você poder tomar decisões com bom senso. É muito bom você se sentir feliz em fazer outras pessoas felizes. É ou não é uma vida ideal? O que vocês acham? É ou não é algo desejável? Então, não é uma coisa fantástica? Pois é, e é uma coisa extremamente realizável. Totalmente realizável. Então, coloca isso em ação, vai atrás, entendeu? E Deus vai plantar isso daí no coração de vocês. E vamos seguir adiante. Pode seguir. Segundo, cooperação. Preencha aí no seu guia. Comece com as coisas que Deus claramente estabeleceu nas Escrituras. Tem gente que pauta as suas decisões pela dúvida. Olha, eu já aprendi muita coisa, mas tem um elemento que ainda não me foi explicado. Então eu não vou tomar decisão nenhuma enquanto eu não tiver certeza em relação àquilo. Mas, gente, você tem certeza em relação a tantas coisas e você vai esperar um elemento de dúvida para então tomar uma decisão e começar a agir? Não, não. Enquanto eu não tiver um conhecimento 100%, enquanto todas as minhas dúvidas não forem tiradas, eu não tomo uma decisão. Então você vai continuar vivendo uma vida frustrada. Comprometa-se com aquilo que você já sabe que é certo. Olha, eu ainda não tenho explicação de muita coisa e não tenho mesmo. Mas aquilo que eu já aprendi e tive convicção, eu coloco em prática. Então, vou colocar um exemplo nosso, vou colocar a Igreja Adventista. Nossa, a Igreja Adventista tem tantos preceitos, ela segue tantas coisas da Bíblia, mas tem uma coisa que eu ainda não entendo. Tem uma? Mas quantas você já entende? Ah, eu já entendo pelo menos umas 50, mas tem uma que eu não entendo. E você está esperando uma para poder se comprometer com as outras 50? Então se comprometa com aquilo que você já tem convicção. E depois, Deus vai revelando mais coisas para você e vai aperfeiçoando a sua vida. Não precisa esperar um todo para você começar a agir. Ponha em ação a salvação de vocês. Se Deus já te salvou de muita coisa, já comece praticando isso. Então aquilo que já está claro para você, comprometa-se em realizar. E o que não está claro? O que não está claro vai começar a ficar claro conforme eu vou estudando, conforme eu vou me comprometendo, porque Deus vai revelando as coisas conforme a nossa maturidade espiritual. E eu não atingi uma maturidade para entender todas as coisas ainda. E nunca vamos, porque Deus é infinito no seu saber. Então a gente vai ter uma eternidade toda para fazer perguntas para Deus. Quando ele falou, vinde arrazoemos, nós estamos levando a sério. Nós vamos arrazoar a eternidade inteira. Então vamos lá, essa é a cooperação. Pode colocar? Mais uma para você preencher no seu guia de mensagem. Cooperar com Deus significa participação ativa em assuntos espirituais. O que é assunto espiritual? Assunto espiritual é tudo aquilo que interessa a Deus. Interessa a Deus o bem ao próximo? Interessa. Interessa a Deus que você tenha uma vida sensata, uma vida feliz e plena? Interessa a Deus. Então tudo isso é espiritual. Então comece tomando parte ativa. Aquilo que você sabe que é certo, já comece a agir. Já faça o seu plano para você começar a fazer essa semana. Olha, eu sei o que é certo, vou começar a agir assim. E a terceira vitamina C é preencha aí, culminação. O que é culminação? Vocês sabem o que é culminação? Eu vou dizer para vocês como eu achei essa palavra. Eu precisava de alguma coisa com C e, e eu fiquei procurando, porque na verdade, culminação é efeito. Seria assim, eu estava procurando a palavra efeito. Então, só que eu falei assim, bom, efeito, só que eu preciso achar algum sinônimo de efeito com a letra C.
Aí, depois que a gente faz tudo, a gente pensa que tinha uma palavra tão simples que chama consequência, que é muito boa. Só que na hora eu não pensei em consequência, mas me veio a palavra culminação, que eu uso muito no meu trabalho, no dia a dia. Eu falei, então eu vou colocar culminação. Qual que é o bom disso? Que vocês nunca mais vão esquecer a palavra culminação, porque ela é muito feia, destoa de tudo, então vocês não vão esquecer, né? Porque na técnica, a técnica de memorização, diz que você memoriza 3 coisas com muita facilidade. O absurdo, tudo aquilo que é muito absurdo, você memoriza com facilidade. O humor, tudo aquilo que é feito com humor, você memoriza com facilidade. E o nojo. Tudo aquilo que causa nojo, você memoriza também com facilidade, marca algumas coisas. Isso aqui é pelo absurdo, é uma palavra meio absurda para todo o contexto. Mas culminação significa resultado, consequência de alguma coisa. Eu podia ter usado consequência e não usei. Então o que é a culminação? Coloca aqui o verso para a gente, olha só. Nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você experimente obedecer os mandamentos de Deus. E quando eu falo mandamento, eu não estou me restringindo aos 10 mandamentos. Eu estou me restringindo ao princípio que rege os 10 mandamentos, que é você viver de acordo com a vontade de Deus em todos os aspectos da sua vida. Você não vai ter um mandamento específico dizendo o seguinte: trate o seu colega de trabalho com respeito. Ele vai estar dentro do ama teu próximo como a ti mesmo. Então, o cumprimento do mandamento são nas atividades da vida diária. São nas coisas simples, nas coisas corriqueiras. Então, a culminação quer dizer o quê? Experimenta obedecer os mandamentos de Deus e veja os resultados disso. Experimenta fazer aquilo que você já sabe que é certo, aquilo que Deus já revelou para você, e analisa a culminação. Analisa a consequência, o resultado daquilo. Aí, quando você começa a analisar o resultado daquilo, você vê que é legal ser legal. Vocês estão entendendo? Poxa, eu fiz despretensiosamente, eu fiz para fazer um teste, não é o que eu queria fazer. Mas como Deus falou que era isso, que é isso que Ele espera dos cristãos, é isso que Ele espera das pessoas, eu vou experimentar. Então você pega e experimenta, mesmo sem vontade. Experimenta e olha o resultado, olha a culminação. Quando você começar a perceber, colher os frutos daquilo, as pessoas olharem a sua atitude e você se sentir feliz com a felicidade dos outros, você começar a sorrir, a vibrar com o sucesso dos outros, você vai ver o seguinte: olha, eu estou me sentindo preenchido. Sabe o que eu vou fazer? Vou começar a agir assim. Então, contra a dúvida, contra a falsa sensação de liberdade, o que você precisa? Vitamina C. Cooperação, conversa com Deus e culminação, análise das consequências, análise dos resultados. Coloca para a gente preencher isso aí e ficar fixado na nossa mente. Vamos lá. Obediência é o alinhar de nossa vontade com a de Deus. Por isso que no comecinho eu fiz aquela pergunta sobre obediência. Nós temos um conceito de obediência que é um conceito extremamente impositivo e autoritário. Você me obedeça. Ou seja, não me questione. Foi assim que a gente aprendeu com os nossos pais, não foi? Em muitos momentos era desse jeito. Eu estou falando e ponto final. É assim que eu estou falando para ser. Então você me obedeça. E a gente cresceu com um conceito de obediência que é você cegamente cumprir uma ordem sem questionar. E na verdade, o conceito bíblico de obediência é um alinhamento de vontade. Ele diz: olha, filho, eu quero obediência, mas eu não quero uma obediência cega porque eu criei você um ser pensante, não criei você programado e nem um robô. Então, vem e vamos conversar. Você está com dúvida em relação ao que eu espero de você? Vem e vamos conversar. Aí Deus fala: sabe por que eu estou esperando isso de você? Porque se você agir assim, o resultado, a culminação vai ser aquela. Então sabe o que você faz? Vamos conversar. Agora sabe o que você faz? Coopera comigo. Sabe? Trabalha com isso que eu já te falei, mesmo sem ter vontade. E analisa a culminação, analisa a consequência disso. E você vai ver que coisa interessante. Aí você faz o quê? Tudo bem, Senhor, eu vou obedecer. Eu vou alinhar a minha vontade com a sua. E vamos ver quais são os resultados disso. Esse é o alinhamento de vontade. Deus não está sendo autoritário nem impositivo. Evidentemente, tem hora que Ele pede a sua fé sem te explicar algumas coisas. Mas Ele não faz isso por ser autoritário. Ele faz isso porque sabe que muitas vezes nós não teremos maturidade para entender a vontade dEle. Isso pode nos afetar de alguma forma. Então Ele diz: filho, olha para trás. Eu já te meti em alguma enrascada? Eu já te coloquei em alguma fria com as minhas filosofias? Já te apresentei alguma filosofia?
Nunca apresentei. Então, dessa vez, é um voto de confiança. A gente é amigo há tanto tempo, a gente conversa há tanto tempo. Faz isso para mim, que mais para frente eu te explico. Aí o seu nível de confiança faz com que você decida por sim ou por não. É ou não é? Você não desenvolve confiança se você não tiver uma conversa com Deus, se você não cooperar com Deus, se você não analisar as consequências daquilo que Deus te pede. Analisa. Muita coisa já foi revelada na palavra dele. Mas acima de ser revelado na palavra dele, ele quer conversar com você diretamente. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Para que você tome essas vitaminas C na sua vida. Porque vitamina C nunca faz mal para ninguém, especialmente essas. Que Deus te abençoe de uma forma especial. Podemos orar juntos? Querido Deus, nós te agradecemos. Porque apesar das dificuldades que temos, apesar das lutas que enfrentamos, sendo a pior delas a luta contra as nossas vontades, a luta contra o eu, o Senhor nos dá antídotos eficazes contra tudo isso. Pedimos que o Senhor sempre se faça presente na nossa vida, que o Teu Santo Espírito sempre esteja falando ao nosso ouvido, nos guiando nas situações mais simples da vida, em especial também nas mais complexas. Nos ajude para que a gente tenha sempre certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor nunca nos abandona e que a nossa fé cada dia possa crescer a partir desse relacionamento que nós queremos travar a partir dessa semana, de conversar, de bater papo, de compartilhar a nossa vida com um amigo, que já sabe todas as coisas, mas que valoriza demais o relacionamento pessoal. Queremos nos colocar nesse momento em Tuas mãos, também entregamos a nossa semana, que é desconhecida para nós, ela vem cheia de desafios, talvez cheia de dificuldades, mas que a nossa fé não desfaleça e a gente tenha certeza da sua companhia em todos os momentos. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só mais uma vez, obrigado pelo carinho de todos, pela presença de vocês. No finalzinho aqui nós teremos o nosso coffee break, tá? Vamos bater um papo todos juntos ali, vamos conversar bastante. Não esquecendo os nossos próximos compromissos. Dia 16, então, às 4 da tarde, teremos uma cantata. Mas no próximo sábado, às 4 da tarde, estaremos aqui mais uma vez para um novo tema, para mais um novo bate-papo a respeito das coisas de Deus. Tá bom? Então, boa semana a todos.